Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da Mesopotâmia, beleza? Para dar uma contextualizada, o que que é Mesopotâmia? O que que significa o nome Mesopotâmia, tá? Se nós dermos um Google rapidinho, a gente vai ver que Mesopotâmia significa terra entre rios, tá bom? Se a gente pegar aqui no grego, inclusive, é o termo Mesopotamos, que é a junção de duas palavras, meso e potamos, tá? Meso significa meio ou entre, né? Potamos significa rios, tudo bem? Então, Mesopotâmia, região entre rios, tá? Quais rios são esses? Tigre e Eufrates, tá? Então, se a gente pegar o livro de Gênesis, capítulo. Se a gente for lá pro livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, a gente vai ver quatro rios aqui, tá? E saiam de um rio Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tomava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, o nome do segundo é Gion, o nome do. Aqui onde eu quero chegar. O nome do terceiro é Hidkel e o nome do. O outro aqui é o Eufrates. Tá? Então aqui a gente vê Hidkel e Eufrates. Ah, mas por que que não é Tigre e Eufrates, como deveria ser? Pessoal, é por conta da tradução, tá bom? Aqui tá Hiddekel, mas depende da tradução. Tô utilizando a tradução da Bíblia online, que é a Almeida, parece, né? E aqui, na verdade, é tigre. Inclusive, se a gente olhar aqui no hebraico original, versículo 14. Cadê? Não, não é isso aqui não. Aqui. Hiddekel, aqui. Se a gente pegar esse termo no hebraico, a gente vai ver que a transliteração é Shidekel, mas aqui a tradução original é Rio Tigre, tá? Igual, então, aqui pelo hebraico, na verdade é Tigre e Eufrates, que são dois rios mesopotâmicos, tudo bem? Então a gente, vou mostrar aqui uma foto. Essa aqui tá melhor. Aqui, ó. Pessoal, a Mesopotâmia é o nome de uma região, não é o nome de uma cidade, não é o nome de um estado nem nada. É o nome de uma região, tá? Que há mais ou menos 10.000 anos, no ano 10.000 a.C., no ano 3.500 a.C., era descrita como uma crescente fértil, tá? Então ela corresponde hoje em dia ao atual Iraque, um pouquinho da Síria, o Irã, Kuwait, e aqui onde eu queria chegar, tá vendo aqui, ó, Rio Tigre e Eufrates. Por isso que o nome da região é entre os rios Tigre e Eufrates. Esses dois braços de rio, tá? E por que dizem que é uma crescente fértil? Aqui é um termo arqueológico, tá? Crescente fértil. O que que significa? Significa que a região, ela descreve esse arco, essa semisfera. Essa semisfera é uma região fértil, tá? Literalmente uma região fértil. Ou seja, propensa à plantação. Por quê? Por conta dos rios. Tudo bem? Por isso que é chamada de crescente fértil. Tá? Corresponde ao atual Iraque, também partes da Síria, Turquia, Levante, tá? Então aqui, ó, é essa região aqui mais ou menos, entre o Iraque, a Síria, essa parte aqui mais ou menos, tá? Vamos olhar aqui na outra mapa. Tá. Então, aqui, o surgimento dela, estimado, é no ano 3.500 a.C., tá? Porém, os primeiros povos já começaram a se fixar na região muito tempo antes, tá? No ano 10.000 a.C., mais ou menos, tá? Esse surgimento estimado aqui é quando surgiram as primeiras cidades-estado, tá? Então, as primeiras cidades do mundo foram na Mesopotâmia, tá? Aqui é o surgimento das primeiras cidades. E também os seus povos, né? Primeiro vieram os sumérios, aí os acádios, depois os babilônicos, caldeus,
depois os assírios, tá? Então aqui é para vocês olharem aqui a arquitetura, como era mais ou menos, tá? Então a Mesopotâmia, ela é chamada de berço da civilização por conta disso, tá? Porque aqui surgiram as primeiras cidades, inclusive os primeiros impérios, né? Império Acádio foi o primeiro império do mundo. Primeiro Império Babilônico, segundo Império Babilônico, tá? Então aqui são as imagens para vocês verem, pra gente se situar. Tá? Aqui é uma zigurate. Bem. Então, um pouquinho da história e da religiosidade. O crescente fértil entre o Egito e a Mesopotâmia era uma região de planícies férteis. Pessoal, muitas pessoas dizem que essa região, na verdade, era uma região desértica, tá? Porém, os estudos eles sugerem que não era uma região desértica e sim era uma região de planícies férteis, tá? Porque, como mostrei anteriormente, que era uma crescente fértil por conta dos rios, tá? Então não tem por que ser uma região desértica. Mais provável é que tenha sido uma região de planícies férteis. Entre as áreas áridas, mas com rios volumosos que possibilitaram o surgimento das primeiras cidades, estado do Oriente e civilizações. Então o que ele está dizendo aqui? Que graças à existência desses rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles contribuíram para o surgimento das cidades, tá? Porque sem esses rios, as pessoas não teriam água para beber, não teriam meio de transporte, não iriam conseguir agricultura e domesticação de animais sem esses rios, tá? É o mesmo que acontece com o Egito e o Rio Nilo. O, os impérios egípcios, eles só surgiram por conta do Rio Nilo também, tá? Lá no Egito é a mesma coisa. Então foi graças ao Rio Nilo também que é que nem o Rio Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia. Foi por conta do rio que a civilização começou a existir, tá? Inclusive Tales de Mileto vai analisar isso, né? Primeiro filósofo ocidental, tá? Ele vai notar que em vários locais ele notou a presença de água, tá? Então ele conclui que a matéria primordial que deu origem a todas as coisas, a arquê, né, seria a água, né? Porque em todo local que ele passava, ele via a água, e a água é uma necessidade básica nossa, porque sem água a gente não vive, tá? Inclusive o próprio Tales de Mileto vai perceber isso. Então voltando aqui, a primeira fixação dos humanos por volta do ano 10.000 a.C. Mas você disse aqui que... mas você falou lá em cima que o surgimento estimado foi 3.500 a.C. Como assim? É que os primeiros humanos a, a se fixarem na região, a primeira fixação de humanos foi no ano, mais ou menos, o ano 10.000 a.C. Agora, o surgimento de cidades-estado, tá, foi 3.500 a.C. Tá bom? Então tem diferença entre a data em que os primeiros humanos se fixaram na região e a data que eles começaram a construir as cidades-estado. Tá? Então tem esse intervalo. Aqui acontece uma transição, tá? O homem deixa de ser nômade para se tornar sedentário. O que ele está dizendo aqui? Que o homem ele deixa de ser nômade e se torna um sedentário. Como assim sedentário? Ele começa a dominar a agricultura e domesticação de animais por conta dos rios Tigre e Eufrates. Tá bom? Se não fosse o rio, não ia ter agricultura, e se agricultura, não ia ter domesticação de animais. E, seguindo essa linha aqui de raciocínio, quanto mais comida tinha, mais pessoas nasciam, tá? Quanto mais pessoas, mais espaço para cultivo. Tá? Então a economia nesse local aqui se baseava, na Mesopotâmia, se baseava no cultivo. No Egito também, se baseava no cultivo. Porém, o Egito, no Egito era um pouquinho mais avançado, porque eles utilizavam uma técnica asiática, tá bom? Vou falar mais um pouquinho depois. Lá no Egito era um pouquinho mais avançado que aqui, tá? Porém, era a mesma coisa. A economia nos dois era basicamente igual nesse aspecto. Esse mesmo elemento de agricultura, domesticação de animais, entrada e saída de produtos, tá? Trocas comerciais, enfim. Na Mesopotâmia, as civilizações se desenvolveram às margens do
Tá, vamos lá. Na Mesopotâmia, as civilizações se desenvolveram às margens do rio Tigre e Eufrates. Então, voltando aqui, esses dois rios aqui, Rio Tigre e Rio Eufrates, que são os rios de estado em Gênesis. Cadê? Aqui. Hidekel e Eufrates. Hidekel que a gente já viu que significa tigre, tá bom? Por conta da tradução. Tá. Voltando aqui. Aproveitando a água para beber, transportar e irrigar plantações. O que ele está dizendo aqui? Que por conta desses rios, esses rios possibilitaram as pessoas a beber água, transporte, porque eles utilizavam, acredito que eles utilizavam algumas barcas ou algo assim, e irrigação de plantações. E fertilizar o solo, porque era um local de crescente fértil. Para controlar os rios, eles construíram diques e represas, tá? Durante os períodos de cheia. Pessoal, esses dois rios aí, Tigre e Eufrates, eles tinham períodos de cheia, tá? E as pessoas aproveitaram para construir represas para aproveitar essa água. A mesma coisa acontecia com o rio Nilo no Egito, por exemplo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Para vocês darem uma olhada. Construção para agricultura, pois controlavam os fluxos do rio Tigre e Eufrates. Ou seja, quando esses rios enchiam, eles construíam essas represas, tá? Protegendo colheitas das inundações e garantindo abastecimento de água para irrigação em períodos de seca, tá? Então era muito comum lá nessa região períodos de seca. E períodos de seca resultavam em períodos de fome. Que até no próprio livro de Gênesis a gente vê isso, tá? Lá no finalzinho de Gênesis. Tá? Período de seca, então por conta desse. Por isso que eles construíram essas represas, tá? Justamente para evitar isso. Cheias regulares e irregulares. Pessoal, agora eu acabei de falar. Tanto os rios Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, e os rios Nilo, no Egito, eu estou usando o Egito aqui só para comparar, tá? Os rios, o rio Nilo lá do Egito, ele tinha uma cheia regular, tá? Aqui na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, as cheias eram irregulares, tá bom? Isso justifica um pouco o porquê em Gênesis, apesar deles terem construído diques e represas, ter acontecido um momento de seca, tá? Porque as cheias eram imprevisíveis. Bem lá, agora lá no Egito não, eram controlados, eles faziam o sistema deles. Tá? Pessoal, entrando um pouquinho aqui na questão religiosa. Graças aos sacerdotes e às sacerdotistas, começou a entrar a primeira ideia de religião, tá? Lá na Mesopotâmia, mais ou menos no ano 6000 a.C. Tá? Então, continuando aqui, esses povos eram politeístas e valorizavam a religião, registrando seus ritos por escrito e construindo templos elaborados com técnicas arquitetônicas avançadas. O que ele está dizendo aqui? Pessoal, o que significa politeísta? Politeísta, inclusive na Mesopotâmia e no Egito também, o que significa ser politeísta? As pessoas tinham a crença em vários deuses, tá bom? A crença não era um deus único, eram vários deuses, era um panteão de deuses, tudo bem? Normalmente existia um deus para cada elemento, tá? Dando exemplo da mitologia grega, por exemplo. Tinha o deus pro vento, a deusa pra terra, tá? Acredito que lá era igual, eu não cheguei a estudar isso profundamente, mas eles eram. O importante é que eles eram politeístas, tá? Tinham a crença em vários deuses. E eles registravam seus ritos por escrito e construindo templos elaborados. Então a gente vê aqui um pouquinho, tá? Isso aqui é uma. Acho que isso aqui fala sobre Enuma Elish. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso aqui. Construíram templos elaborados com técnicas arquitetônicas avançadas. Um dos exemplos é a própria Ziggurat. Vou mostrar aqui para vocês. Tá.
Zigurates eram esses tempos aqui, tá? Que eram esses templos? Bom, basicamente eram estruturas arquitetônicas de poder político religioso, tudo bem? Essas estruturas as pessoas usavam para como uma tentativa de chegar até os deuses, tá? Então o povo de lá eles acreditavam que construindo isso aqui eles conseguiriam chegar até os deuses por serem estruturas altas, tá? Zigurate, tudo bem? Então mais por conta disso. Então eles tinham as suas crenças, tá? Então vamos lá, agora entrando um pouquinho em povos, tá? Eu falei lá no comecinho, eu vou deixar esse slide aqui para baixar no link da descrição, tá? Que existiram povos, tá? Povos na Mesopotâmia. Primeiro chegaram os Sumérios, depois os Acádios, depois os Babilônicos, os Caldeus e os Assírios, tá? A gente vai olhar mais um pouquinho isso aqui agora. No ano 4000 a 2800 a.C., chegaram então os primeiros habitantes da Mesopotâmia, que foram os Sumérios, tá? O primeiro povo na Mesopotâmia foram os Sumérios. Tá? Foram eles que desenvolveram toda aquela técnica de irrigação e as zigurates que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Eles criaram a escrita cuneiforme, tá? Para registrar feitos soberanos, ritos religiosos. Pessoal, vou dar uma mostrar aqui pra vocês. Aqui é a escrita cuneiforme. Era assim, tá bom? Escrita cuneiforme. Foi o primeiro sistema de escrita. Foram os sumérios que inventaram. Inclusive, o próprio código de Hammurabi, ele foi escrito em sistema nesse modelo de escrita cuneiforme também, tá? O que é o código de Hammurabi? O código de Hammurabi foi um código de leis da época, tá bom? Semelhante, fazer uma como se fosse a Torá, tá? Como se fosse as leis de Moisés. Vou fazer um vídeo mais tarde só falando sobre o código de Hammurabi, tá bom? E com esse modelo de escrita uniforme, eles também anotavam contabilidade, anotação administrativa. E por que que surgiu isso? Bom, basicamente, como eu já havia falado antes, voltando para cá, como a Mesopotâmia era um local de crescente fértil, isso favoreceu a agricultura, então tinha mais comida, mais pessoas e mais espaço para cultivo, certo? Porém, como é que os comerciantes iam controlar? Como é que eles iam controlar os produtos que entravam, os produtos que saíam, a quantidade de gado que eles tinham, tá? Então eles precisavam de um sistema para controlar tudo isso. Então foram aí que eles criaram essa escrita cuneiforme, tá? Foi só por causa disso? Não. Por outros fatores também. Mas um dos fatores foi por causa disso mesmo, para anotar, para fazer registrar essas anotações, tá bom? Depois, pessoal, no ano 2384 a 2154, isso aqui é contestado atualmente, tá? Os Acádios, vieram os Acádios. Eles derrotaram os Sumérios, tá? Então, começando aqui, derrotaram os Sumérios e unificaram a cidade-estado na Mesopotâmia sob Sargão I. Pessoal, lembra que na Mesopotâmia eu falei que eles aqui no surgimento chamado ano 3500 a.C., construíram as primeiras cidades-estado? O que acontece? Essas. Por que aqui está escrito unificação? Porque essas cidades-estado, elas eram individuais, tá? Elas eram independentes uma da outra. Então, existia algum certo pequeno conflito entre elas, tá bom? E pra acabar com esse conflito, por mais que tenha conflitos, eles também faziam algumas trocas comerciais, enfim, isso sempre existiu na nossa sociedade e sempre vai existir, tá? O Sargão I, ele unificou todas essas cidades-estado, tá bom? Unificando todas essas cidades-estado, deu a origem ao primeiro império, tá? O primeiro império do mundo, que foi o primeiro Império Acádio, tá bom? Império Acádio, tudo bem?
Ok. E apesar do Sargão I ele ter unificado essa cidade-estado, a cultura ela permaneceu, tá? A cultura, as práticas religiosas, eles permaneceram, tá? E depois, os acádios, eles foram derrotados por amoritas, tá? Amoritas, babilônicos. Tudo bem? Só a título de curiosidade, tá gravando, tá? Sargão I, ele foi monarca acádio, tá? Seu tempo de reinado foi de 2334 a 2279, tá bom? Foi responsável pela unificação das cidades-estados na Mesopotâmia. Tudo bem? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro Império Babilônico. Foi do ano 2000 a 1513 a.C., tá? A sua sede foi em Babilônia. Hammurabi, ele criou o Código de Hammurabi baseado em quê? Na lei de Talião, olho por olho. O que significa essa lei de Talião, olho por olho? Quando alguém cometia algum crime, a sua pena era equivalente a esse crime, tá bom? Vou dar um exemplo. Se alguém matava naquela época, pagava com a vida, tá? Se alguém cometia um roubo naquela época, cometesse um furto naquela época, a penalidade não ia, ele não ia pagar com a vida. Ia ter uma penalidade menor, compatível com o seu crime. Talvez cortasse a mão dele fora, não sei, tá? Depois esse império foi derrotado pelos hititas, tá? O império caiu durante os hititas no ano 1513 a.C., tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui, Hammurabi criou o Código de Hammurabi. Mas lá na parte dos sumérios, eu disse que o, que o Código de Hammurabi foi escrito, modelo de escrita cuneiforme, tá? O que eu quis dizer com isso? Eu não quis dizer que o Código de Hammurabi foi escrito aqui na época dos sumérios, tá? Eu só disse que esse Código de Hammurabi foi escrito em cuneiforme, tá bom? Mas ele foi escrito lá no Império Babilônico, tá? Primeiro Império Babilônia. Aqui não existe mais Sumério. Sumério está enterrado e morto. Aqui no ano 2000. Aqui com Hammurabi escreveu seu código, tá bom? Depois, os assírios, até o ano 612 a.C., conquistaram a Mesopotâmia com um exército, tá? Depois foram derrotados pelos caldeus. Tá? E mais um dos assírios. Depois veio o segundo Império Babilônico, tá? Com os caldeus e o apogeu no ano 600 a.C. Apogeu sobre o Nabucodonosor com grandes obras arquitetônicas como Jardins Suspensos, tá? Então aqui, no segundo Império Babilônico, Jerusalém é conquistada, tá bom? E no ano 539 a.C., os persas derrotaram, liderados por Ciro II, eles derrotam o Império, tá? Então aqui é o Império de Nabucodonosor, isso aqui é uma outra zigurate, tá bom? Tá, vamos às cidades, aqui que eu queria chegar. Aqui são as cidades da Mesopotâmia, tá? Lembra que eu falei lá no comecinho que... Cadê? Surgimento estimado, 13.500 a.C. Surgiram as primeiras cidades. Então, essas primeiras cidades são essas aqui. Essas aqui são os nomes delas, tá bom? Uruk, Nínive, Acádia, Babilônia e Babel, tá bom? Essas cidades da Mesopotâmia. Inclusive essa Ur aqui é a cidade do Abraão, tá bom? Deixa eu checar aqui se isso é verdade. Se a gente for no livro de Gênesis, no capítulo 11, só tem que achar aqui. Capítulo 11. Isso aqui é a Torre de Babel. Aqui achei. Versículo 31.
Eu não vou falar muito do contexto, aqui o contexto não importa muito, eu só quero mostrar pra vocês aqui a cidade, tá? Então vamos lá. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filha de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Tá? Então, o que a gente vê aqui que Abraão, ele já residiu em Ur, que é uma cidade mesopotâmica, tá bom? No sul da Mesopotâmia, mais precisamente, tudo bem? Economia. Como eu já falei anteriormente, a economia era basicamente é, agricultura, colheita, tá bom? Baseado principalmente na agricultura, aproveitando os rios Tigre e Eufrates para irrigação e transporte de colheitas, tá bom? No Rio Nilo do Egito era a mesma coisa. Excedentes agrícolas, os produtos eram comercializados com outros povos. O agropastoreio também era uma atividade importante, especialmente entre os babilônicos, tá bom? Então aqui era basicamente agro. Lá na Mesopotâmia também existiam classes sociais, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou olhar para essa piramidezinha aqui que é mais. Tá coloridinho, né? Tá mais didático. Então, de baixo para cima: escravos, camponeses e artesãos, sacerdotes. Aqui em cima vinham os reis, militares, ricos e comerciantes. Tá. Então aqui era meio que isso as classes sociais na Mesopotâmia. Então a base era formada por escravos e camponeses, tá? Os camponeses, eles cuidavam do plantio e da colheita, os escravos de obras públicas e templos. Tudo bem. Aqui no meio, viam sacerdotes, tá? Então, os sacerdotes, os aristocratas, militares. Depois, no topo, viam um soberano, o chefe, político, militar, religioso, tá? Pessoal, todo líder político era... Basicamente, todo líder político era líder militar, religioso também, tá bom? Tinha essa relação. Por isso que eu falei que a religião lá era bem importante, porque existia essa relação. Política e religião, tá bom? E essas sociedades eram divididas em castas. Como assim? Era sem mobilidade social, tá bom? Tá. Cultura. Eu esqueci de falar pra vocês, é, a cu- grande parte dos mesopotâmicos, eles contribuíram bastante também para o avanço da astronomia e matemática também, tá bom? Então vamos lá. Foi marcado pelo avanço da astronomia para prever as enchentes em rituais religiosos, tá bom? Então, igual eu falei, pela divisão do tempo em horas e minutos feitas pelos babilônicos, pelo desenvolvimento da arquitetura, palácios, templos e torres, tá bom? As referências. Pessoal, é isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Dar uma introdução assim mais ou menos sobre a Mesopotâmia, pra depois a gente analisar o livro de Gênesis com mais precisão, tá bom? Eu vou deixar esse PDF aqui no link da descrição.